Olá, professor, tudo bem? Realizando aí o alinhamento, momento presencial, já estamos aí no segundo momento presencial, mas eu vou estar passando aí falando sobre os 5 momentos presenciais, tá? Então, no primeiro momento presencial, né, nós temos aí, ó, certo? Só recapitulando, né? Os alunos, eles já tiveram uma parte online, né? Falando sobre a parte pneumática, a parte hidráulica, símbolos, né, tanto dos circuitos, né, pneumático, eletropneumático, hidráulico e eletrohidráulico. E também tiveram atividades, né, envolvendo essas matérias. Por exemplo, falamos aí sobre máquina de prensa, né, sistemas de acionamento. E aqui, nesse momento presencial, então, né, os alunos eles tiveram aí conhecimento, né, sobre acionamentos pneumáticos, eletropneumáticos, fundamentos físicos da pneumática e da hidráulica, né, a produção, preparação, distribuição do ar comprimido, né, e a construção de função de elementos de trabalho. Então, sobre compressor, sobre lubrifio, e trabalharam também, que inclusive tem que entregar atividade online, eles trabalharam com um software que gratuitamente, que nós chamamos de FluidSim. Então, no FluidSim, eles fizeram a prática, né, sobre tipos de acionamento como lógica AND, lógica OR, né, em determinados circuitos e máquinas de acionamento de dispositivos industrial, né? E aqui no caso, a gente aconselha que utilize o kit didático disponível na escola de eletrohidráulica e eletropneumática, e cada momento presencial, neste caso desse momento presencial, nós temos o valor de 10 pontos e a carga horária de 8 horas. No nosso segundo momento presencial, nesse segundo momento presencial, voltando aqui, ó, esse material será repassado para o professor. Nesse segundo momento presencial, nós temos aí o período matutino, o período vespertino, né? E aqui tem uma sugestão de estratégia aí para o senhor, né? Mas o senhor que pode comandar as aulas, né? Aqui, nesse momento presencial, retomando aí o conteúdo referente às tecnologias, tanto pneumática, né? Pegando uma referência de funcionamento, né? Os cilindros para avançar, para recuar, que já foram estudados aí pelos alunos na parte EAD, ok? Após esse momento, introduzir aí as atividades para que os alunos possam elaborar e montar seu primeiro acionamento pneumático, lá no kit mesmo, né? Pegando ali os dispositivos, cilindros, né? Trabalhando com os acionamentos, com as botoeiras, né? A botoeira liga, a botoeira desliga, trabalhando primeiro com a parte pneumática, depois com a parte eletropneumática, né? Antes de começar as 3 atividades para esse encontro, tem a sugestão, o professor pode expor os critérios que serão observados, que se o funcionamento lá da prática está correto, se os alunos estão trabalhando com segurança, evitar o uso de chinelo, né, camiseta cavada. As atividades serão detalhadas através dos seus respectivos roteiros, com as orientações do que o aluno deve executar, que no caso é o anexo 1. Aí, os conhecimentos durante essa prática aí, né, os alunos aí trabalham aí
tanto a parte pneumática, eletropneumática, as propriedades, né? Mostrar para eles o lubrifio, né? A produção, preparação do ar comprimido e os elementos de comandos, né? E sinais, como válvulas direcionais, válvulas de bloqueio, válvulas de vazão e válvulas de pressão, né? E é importante salientar para os alunos a organização do trabalho, do local, né? E no finalzinho, a organização e limpeza do laboratório. Aí, aqui, professor, fica disponível também, né, os anexos. Aí temos aqui o anexo 1. Esse material o senhor pode solicitar para a coordenação, que vai imprimir para o senhor. Então, nós temos aí um cabeçalho, né, tal. Aí está aqui a empresa aí, né, está passando por um processo de automação e adquiriu uma máquina pneumática. Você faz parte aí da equipe de manutenção da fábrica e deve montar o circuito de acionamento. Aí, no caso aqui, tem um circuito, tá vendo? Temos aqui o ponto de alimentação do ar, temos o lubrifio, a válvula, né? E o cilindro, né? Com retorno por mola, cilindro por retorno por mola. Ok? Certo? Podem colocar aí os alunos para fazer esse tipo de simulação. Temos a outra simulação aqui, olha lá, ó. Temos o cilindro de duplação, né? A válvula com duas posições e 5 vias, uma, duas, três, quatro, 5 vias, né? Duas posições, 5 vias. E o acionamento aqui, retorno por mola, ok? Ó, coloca os alunos para realizar a montagem e temos essa outra montagem aqui, ó. Essa montagem aqui é com fim de curso, né? Aí coloca os alunos para... Pode fazer uma montagem com fim de curso, depois outra montagem com fim de curso. E aí eles vão aprendendo acionamento com botoeira, acionamento com fim de curso. Aí, esses circuitos são circuitos pneumáticos, né? Aí os alunos vão realizar essas montagens. Aí, aqui temos a próxima aula, que seria o período vespertino, né? Que as aulas geralmente são em 2 períodos, né? Que é 4 horas. Neste caso aqui, ó, as estratégias sugeridas para o senhor aí seria iniciar aí a aula, né, questionando os alunos sobre as dificuldades que eles estão tendo, porque às vezes eles têm dificuldade em identificar a válvula, a botoeira, a, além da botoeira, a alavanca, o fim de curso, os dispositivos, né, de acionamento que são utilizados, ok? Ao final dessa aula aí, né, pode colocar os alunos para elaborar alguns diagramas eletropneumáticos e também fazer análise e verificar itens como organização, otimização e segurança, podendo também pedir aos alunos que expliquem o funcionamento do circuito, né? Bem, essas atividades serão detalhadas através dos seus respectivos roteiros, com as orientações do que o aluno deve executar. Durante essa aula prática, os alunos têm o conhecimento de acionamentos eletrohidráulicos, eletropneumáticos, fundamentos físicos da pneumática, propriedades, a parte de produção, né? A parte de distribuição do ar comprimido, ok? Válvulas direcionais e válvulas de bloqueio. E aqui temos também, né, o anexo 2. O anexo 2 aqui, ó, professor, tem um descritivo
da máquina que nós chamamos de máquinas bimanual, ok? Nessa máquina bimanual, o aluno ele já participou dessa atividade à distância, no AVA, fazendo a simulação, por exemplo, de uma prensa, onde o operador deve realizar o acionamento da máquina com os dois botões ao mesmo tempo e colocar, eles fizeram a simulação no Fluid Sim, né? Agora colocar eles para fazer no momento presencial. Aí está aqui o esquema, né? Já participaram do momento à distância, agora fazer essa prática aí, né? Na realidade aí, né? Montando os equipamentos, só que aí ele vai saber o que que é um lubrifio, o que que é uma válvula, o que que é um cilindro. Essa parte importante aí para os alunos que estão participando do momento presencial, né? A gente passa aqui a distância e eles executam aí na prática, né? Nessa terceira aula presencial aqui, ó, aí nós temos o plano aqui, né? E nesse quarto momento presencial. Então, nesta aula aqui, né, na verdade é uma sequência, né, das atividades, né? Aí colocar os alunos para fazer aí uma análise, né, das atividades, das dificuldades que eles estão tendo, que com certeza eles vão ter, que é algo novo, né? Na turma foi identificado que temos alunos que já são profissionais da área, né? E tem outros alunos que estão já com uma certa dificuldade, porque eles estão iniciando na área, né? Eles não são dessa parte de pneumática, hidráulica. E aí é interessante notar que eles vão ter uma certa dificuldade. Outros alunos não. Outros alunos eles já vão pegar o projeto e tá desenvolvendo, ok? É interessante aqui, ó, ao distribuir a atividade, o senhor pode pedir para os alunos que antes de elaborar, que eles façam análise do funcionamento do equipamento para um melhor desempenho. Sugiro aí para o senhor que, quando terminar a atividade, né, da elaboração do diagrama eletropneumático, que o senhor questione aí os alunos sobre as estratégias de segurança que está sendo utilizado nesse tipo de circuito. Por exemplo, na atividade à distância, eles têm a preocupação em que o operador não pode colocar uma mão dentro da máquina. Por isso que eles fizeram o acionamento com duas botoeiras, ok? Essa atividade no momento presencial, ela tem uma pontuação. Essa pontuação seria aí um ponto aí pela pontualidade, né, e participação. 3 pontos com funcionamento correto das atividades propostas e 1 ponto levando em consideração a segurança e organização do local de trabalho. E aqui, dando continuidade, nós temos aqui, ó, o nosso quinto momento presencial. O quinto momento presencial aqui, ó. Nós temos aí retornando ao assunto, né, da aula anterior, verificando se os alunos realmente compreenderam o princípio de funcionamento da parte dos circuitos hidráulicos, que já tem uma certa dificuldade, né? Depois solicitar aos mesmos a elaboração das atividades referente ao anexo 7. As atividades práticas devem ser verificadas juntamente com os alunos e ser dado o retorno logo após da verificação do funcionamento do circuito. Essa atividade prática aqui também é avaliada, né? Temos aí 1 ponto pela pontualidade e participação,
funcionamento correto das atividades propostas, 3 pontos, e também a segurança e organização do laboratório, 1 ponto. Os conhecimentos que os alunos vão adquirir nesse momento presencial são acionamentos eletrohidráulicos, eletropneumáticos, fundamentos físicos da hidráulica, né? Grupos de acionamento, bombas hidráulicas, função e construção dos elementos hidráulicos e diversas simbologias para montar o nosso circuito. Aí aqui, professor, nós temos aqui, ó, que foi citado, né, o anexo 7. Nesse anexo 7 aqui, ó, eles fizeram essa atividade no momento à distância, ok? Tem que entregar, né, a atividade, também a atividade é avaliada. Essa atividade foi feita no software FluidSim, ok? Então, eles fizeram a simulação aqui, ó, primeiro com circuito hidráulico e depois com circuito eletrohidráulico, ok? Com alimentação de 24 volts. Aí aqui no caso eles trabalharam com a válvula solenoide 1, válvula solenoide 2. Pode fazer a simulação desse circuito no FluidSim com os alunos, né? E aí nós temos aqui o circuito, tá vendo aqui? Certo? Esse material, professor, o senhor pode pedir aí para o pessoal da coordenação que eles vão imprimir o material para o senhor, tá? Ok? Aí temos aqui o anexo 7 e o anexo 8 aqui, que é da aula do período vespertino, né? Então, o anexo 8 aqui, ó, clicando aqui, ó, ele vai ter o contexto, né? A automatização de sistemas é um processo aí que tem como objetivo melhorar os sistemas e processos industriais. Aí nós temos a sequência do tipo de acionamento, ok? Aí aqui é interessante que essa atividade aqui deve trabalhar com CLP, CLP que é o controlador lógico programável, e o software adequado que está sendo disponível aí na escola para os alunos desenvolverem essa atividade. É interessante que os alunos trabalhem com a linguagem de programação Ladder. Essa linguagem de programação é 90% utilizada aí no mercado industrial. E aqui tem uma proposta, né, certo, de circuito desenvolvido no CLP, ok? O botão liga, o botão desliga, sensores, né, para fazer a identificação do acionamento. Além dos sensores, das botoeiras, temos também a sinalização, ok? Aqui, então, foi demonstrado aí nesse alinhamento presencial aqui, ó. Aula 1, 2, 3, 4, 5. Caso o senhor tenha alguma dúvida sobre o momento presencial, eu estou passando aí o meu contato para o senhor não pode participar, né? Mas eu estou deixando meu contato aí, o senhor pode enviar aí a sua dúvida que eu vou estar acompanhando, ok? Tenha uma ótima aula nesse momento presencial.